Isaías 49, do versículo 1 ao 3. O livro de Isaías, ele é tido como a mini Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. O tema da mensagem de hoje é escolhidos por Deus, enviados pelo Espírito. Diga, fui escolhido por Deus. Mais forte, diga, fui escolhido por Deus. E sou enviado pelo Espírito. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Isaías então diz assim, 49, do 1 ao 3. Ouve-me todas as ilhas, e vós povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou. Desde o ventre de minha mãe, ele pronunciou o meu nome. Diga assim, o Senhor me conhece. Desde o ventre da minha mãe, ele já me chamava pelo meu nome. Amém? Você crê nisso? Então, ok. E ele diz assim, de minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, vem falar conosco de forma poderosa nesta noite. Meu Deus, vem nos encorajar, vem, Senhor, nos fortificar, em um nome de Jesus. Repreendo todo o espírito, meu Deus, que possa, Senhor, querer impedir os teus filhos de receber esta palavra. Meu Pai, que o Senhor fale no mais profundo, e se houver alguém aqui angustiado, enfermo, meu Deus, que nesta noite eles sejam libertos e curados, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao redor desta igreja, meu Pai, que o Senhor faça aquilo que o Senhor assim designar nesta noite, em um nome santo do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Queridos, muitas pessoas acham que a sua existência é um erro. Muitas pessoas ficam a se perguntar o porquê eu nasci, o porquê eu estou neste mundo, qual é o sentido da minha vida. E geralmente nós fazemos essas perguntas quando as coisas não estão muito bem, quando estamos feridos, quando estamos machucados, quando temos uma ferida dentro de nós, que o inimigo usa dessas situações para trazer uma dúvida, para trazer uma revolta, até mesmo contra a nossa própria vida. Porque, queridos, você sabia que o inimigo, você sabia que o macumbeiro, você sabia que o feiticeiro, o satanista, ele não pode amaldiçoar a igreja, porque ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Diga assim, eu sou abençoado por Deus. Mas o inimigo, ele arma situações e ciladas para que você se amaldiçoe, para que você use da sua própria boca para se amaldiçoar, ou tenha atitudes contrárias à palavra de Deus, ao qual você dá uma legalidade, ao qual você abre uma porta para que o inimigo venha ali te amarrar, te aprisionar a mágoas, ao ressentimento, a feridas, a situações do passado, aonde você não consegue mais caminhar, romper e vivenciando aquela dor, daquela situação, talvez de anos lá atrás, constantemente, algo às vezes que já aconteceu há muitos anos, mas que toda vez que você lembra, aquilo te paralisa, você não consegue caminhar, você fica preso à situação e a pessoas.
E muitas vezes você fala, por que que eu nasci? Porque todas as vezes que você se sente machucado, magoado, todas as vezes que você perde um ente querido, que você é traído, que um sonho que você foi cozinhando a fogo baixo, e aquele sonho se frustrou, você, indiretamente, você atribui a Deus, Deus não cuidou de mim, como Ele deveria ter cuidado, porque senão isso não teria acontecido. Muitas vezes você fica, a minha vida é um erro, e principalmente se você nasceu e cresceu em um lar desajustado, desequilibrado, aonde não recebeu amor, então o inimigo usa dessas coisas para trazer essas dúvidas, e nós compramos essas coisas como se fosse uma verdade. Quantas pessoas ficam sem entender o sentido da sua vida? Conheço pessoas muito bem sucedidas financeiramente, que quando chega num estágio, ele fala assim, pastor, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho fazenda, eu tenho chácara, mas eu fico perguntando, se a vida se resume nisso, qual é o sentido da minha vida? Parece que tem um vazio, e quando eu morrer, tudo isso vai ficar para quem? Ele começa a pensar quem vai usufruir das conquistas dele, e ele começa a entrar num desequilíbrio emocional, de pensar quem é que vai usufruir das conquistas deles. A pessoa não consegue viver nem o hoje. Muitas vezes não está preso ao passado, mas está lá no futuro, imaginando quem é que vai usufruir, quem é que vai estar no velório dele, quem é que vai estar ali. Não consegue vivenciar o presente, não consegue aproveitar o momento, não consegue desfrutar das pessoas que amam, porque ele não conhece a verdade de Deus para a vida dele. E a palavra do Senhor diz aqui, aqui falando do próprio Jesus e também falando para Isaías, ele diz assim, olha, o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu, você é escolhido por Deus, você foi projetado por Deus, você não é um erro. Amém, queridos? Você crê nisso? Você é um projeto de Deus, você é um projeto de Deus, eu creio nisso, isso mudou a minha vida. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente de percurso, não, você não é descuido de duas pessoas, que se relacionaram num dia qualquer, e originou você, então você fala assim, eu não fui desejado pelo meu pai, eu não fui desejado pela minha mãe, eu não fui desejado pela uma família, mas eu quero te dizer, ainda que a tua mãe, ainda que a tua família não tenha te desejado, Deus sonhou com você, Deus te escolheu, Deus te projetou, e Deus te chamou pelo nome, você é amado do Pai. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Ele merece. É isso que dará sentido à sua vida. Quando você recebe o amor de Deus. Muitas pessoas, além de não receber o amor das pessoas, não receber o amor das famílias, ela se priva de receber o amor de Deus, ela não acredita que Deus se importa com ela. E eu quero te dizer, queridos, muitas vezes isso acontece também por nós termos um desejo egocêntrico. Porque muitas vezes nós achamos que o mundo tem que girar em torno de nós, que Deus tem que mover os anjos e as pessoas em nosso favor, mas quando você olha para a Bíblia, você vê Deus usando pessoas para um bem maior, para o bem de um grupo, para o bem de um povo, para o bem de uma nação. Deus não é egocêntrico, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós queremos que tudo gire ao nosso favor, mas não é assim.
Ele cria Adão e Eva, porque ele queria uma família, ele queria que a glória dele se esparramasse pela terra, assim como o mar cobre as águas. Ele sempre pensou, ele traz o Cristo para o benefício de uma nação, do mundo, da humanidade. Ele usa Israel para querer abençoar todas as nações. O projeto de Deus é sempre com um coletivo. O projeto de Deus é sempre com uma comunidade, com uma sociedade. Mas em algum momento o evangelho se perde e as pessoas apregoam que tudo tem que se mover em torno de mim. E quando as coisas então não acontecem do jeito que eu imagino, do jeito que eu queria, do jeito que eu desejo, e então eu me sinto frustrado e uma ferida lá na alma, e eu me sinto que Deus me abandonou, virou as costas para mim, e pergunto qual é o sentido da minha vida. E quando não começamos a falar, eu sou fruto do acaso, eu não era para estar aqui. Eu sei que aqui ninguém fora eu fez essa pergunta, falou essa frase. Eu não pedi para nascer. Eu sei que nenhum de vocês falaram isso, mas eu já falei. Eu não pedi para nascer. Por que eu nasci? Por que me deram? Eu não conheço meu pai biológico, pouco conheci minha mãe biológica, então eu perguntava, eu não pedi para nascer. Fui criado numa família, e eu achava um monte de defeito nessa família, e então eu falava, eu não pedi para nascer, por que só comigo, por que isso acontece? E então eu começo a ter uma carreira promissora, e quem perdeu hoje eu vejo que não foi eu, foi o Brasil que perdeu eu. Porque o camarada ruim de bola que tem naquele time, né? E as coisas não dão certo, e eu falo, meu Deus, por que eu nasci? Por que eu nasci? Por que tudo dá errado? Porque eu achava que tudo teria que acontecer em torno de mim. Eu não conseguia me ver como parte de um todo. Mas eu queria ser que todo se girasse a torno de mim. Aí vem a frustração, o desejo egocêntrico, aí entra a vaidade, aí entra a luxúria, e aonde o inimigo então faz com que nós percamos o prazer de viver. Mas nesta noite o Senhor quer resgatar isso. Nesta noite o Senhor quer mostrar para você o quanto você é precioso, o quanto Ele sonhou com você, o quanto Ele te deseja, o quanto Ele planejou. Ele se importa com você, e mais do que isso, Ele conta com você para um projeto divino, o maior projeto que pode existir debaixo dos céus, a implantação do reino de Deus. Amém, queridos? Você é importante. Diga para o seu irmão, você é importante. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa, veja Isaías 42. Isaías 42, versículo 1, 2 e 3. E depois o 6 e 7 diz assim: eis o meu servo a quem sustento, o meu eleito em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará a justiça das nações. Ah, pastor, mas aí se está referindo a Cristo. O que isso tem a ver comigo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui é servo do Deus Altíssimo? Então isso tem tudo a ver comigo e com você, que somos servo e discípulo dele, porque ele disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto agora vão, e se crerem farão obra ainda maiores que eu fiz. Amém? Amém ou não amém? Então isso é para mim e para você. E quando você começa a entender que você foi escolhido, que você foi amado, quando você começa a escolher, entender que você faz parte de um projeto divino, você começa a dar sentido à sua vida. Queridos, quando você começa a fazer algo para qual você foi criado, existe uma alegria dentro de você, existe algo inexplicável, aquele vazio vai embora.
Você já não consegue mais se deter com os embaraços dessa vida. Ainda que as coisas difíceis aconteçam, você sabe que está envolvido em projetos eternos, porque as coisas físicas são passageiras e limitadas. Queridos, isso é tremendo. E então, quando você consegue entender, você pode cantar, vai valer a pena. Porque se você não entender isso, você vai falar que esse cântico é um cântico demagogo, é uma falsidade. Você não conseguirá pronunciar palavras de ternura, porque se você for sincero com você mesmo, e olhar a situação que te cerca, olhar as pessoas que estão à tua volta, olhar a situação do dia a dia, você vai murmurar. Eu sei que aqui ninguém faz isso, só as pessoas do outro lado do rio, lá da Vila Resende. Aldula. Queridos, muitas vezes você não sabe aonde o inimigo está esgotando a sua fé, aonde o inimigo tem causado ferida, aprisionando você no tempo, fazendo com que a sua visão seja limitada. E hoje Deus diz, sai para fora da tua tenda e contempla as estrelas dos céus, porque assim é o tamanho das bênçãos que eu tenho para a minha igreja. Aquele que faz parte da igreja, aplauda o Senhor. Aleluia! E ele então fala acerca de Jesus, o meu servo. Ei, Jesus era tido como o quê? Fala, servo. Diga assim, servo não tem vontade própria. Servo é para servir ao seu Senhor. E a pergunta que o Senhor nos faz, nós temos sido servo ou temos sido Senhor? Nós temos falado o que Jesus tem que fazer, ou nós temos olhado para Ele e visto o que Ele quer que faça? Nós queremos cumprir com um projeto divino dEle, ou você quer que Ele realize os seus projetos? Alô? Se nós somos discípulos, temos que olhar para Jesus e andar nos seus passos. Temos que seguir os seus passos, temos que fazer o que ele fazia, temos que falar como ele falava, temos que agir como ele agia. Isso é discípulo. Nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, se amar uns aos outros, se não semear contenda, se não ficar procurando falha. E ele diz assim, olha, Jesus, o meu servo, a este eu sustento. E se ele sustenta Jesus, ele sustenta todos nós que estamos junto com ele nessa empreitada. Amém, queridos? Você não está sozinho, ele não te abandona, ele te segura com braços fortes. Não desista, não desanime, não olhe para as dificuldades. O Senhor é contigo, a vitória é sua, a palavra de vitória já foi liberada para você, amém? Amém, queridos? Receba. Ele diz assim, tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará, ou levantará a voz pelas ruas. Ele falou assim, olha, esse Cristo e os discípulos dele, não é pelos meios naturais, não é pela televisão, não é pelo rádio, não é pelas redes sociais, é pelo exemplo dele. Ele não gritará nas ruas, ele será o exemplo. Pessoas olharão para ele e verão a diferença, e o Espírito que há nele é o mesmo Espírito que está em nós, e é isso que atrairá as pessoas para nós. Amém? Nós precisamos entender para que fomos criados. Ele não somente nos escolheu para usufruirmos da plenitude da presença dEle, como também Ele nos escolheu para que nós fôssemos um instrumento de bênção, aonde quer que fôssemos. Muitas vezes nós acreditamos na salvação, muitas vezes se prega a salvação, que quando os olhos se fechar e o pulmão parar de respirar e o coração parar de bater, então passaremos a eternidade. Mas não cremos no poder que Deus nos deu para quebrar os grilhões, para curar os enfermos, para pôr em liberdade
os que estão cativos e oprimidos. E isso é uma missão dada para a igreja. A igreja, o Senhor, Ele formou a igreja para isso, para ser curada, mas para levar a cura, para ser liberta, mas para levar a libertação. É este o povo ao qual Ele virá buscar para passar a eternidade. É este o povo, é por isso que nós investimos tanto no discipulado, investimos tanto em ensinar, porque, querido, você sentar numa cadeira de domingo não faz de você uma igreja. O que faz de você ser a igreja é quando você abraça os propósitos de Deus. É quando você deixa Ele te controlar. É quando você deixa Ele te direcionar através do seu Espírito e através da sua palavra. Isso que fará de nós ser a igreja de Cristo. Se nós perdemos este foco, queridos, é questão de tempo para que nós venhamos priorizar outras coisas. Muitas vezes não temos tempo para discipular e ser discipulados. Muitas vezes não temos tempo para orar. Muitas vezes não temos tempo para fazer, buscar, jejuar, buscar orientação divina, mas temos tempo para cuidar do nosso corpo, mas temos tempo para fazer aquilo que nos interessa, mas temos tempo para a televisão, mas temos tempo para o celular, mas temos tempo para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus isso tudo é muito difícil. Tudo que se fala de recursos financeiros dentro da igreja é tratado como comércio. Não tem dinheiro muitas vezes para investir na sua área espiritual. Mas quando acaba um culto, não tem o menor problema de gastar com o seu corpo. Não se compra, não se faz um curso ministerial. Mas se tiver que pagar 200, 300 reais numa calça de marca, num sapato de marca, então nós achamos o tempo. Nós achamos o recurso. Aí nós podemos. Aí nós arranjamos. Aí nós temos. Não é verdade? Querido, o Senhor nos escolheu, e o Senhor quer que tenhamos essa paz, mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. O Senhor quer nos libertar. Pessoas que vivem oprimidas, o que é opressão? É de fora para dentro. Oprimida, sente-se angustiada, sente-se sufocada, sente-se pressionada. Isto é opressão. O Senhor quer nos libertar, mas a obra de Deus começa de dentro para fora. Pessoas que estão deprimidas. O que é uma pessoa deprimida, insegura, não confia na presença de Deus, não sabe que Deus está com ela, é um vazio interior. O Senhor quer lhe curar nesta noite. O Senhor quer libertar, só o Espírito Santo de Deus pode quebrar essas cadeias. Você tem buscado muitas vezes sair disso com conquistas pessoais. Você tem conquistado coisas, mas não tem sido o suficiente. Você já saiu da sua terra natal. Talvez você já saiu da casa dos seus pais buscando essa paz e não encontrou. Está no casamento e pensando talvez sair deste casamento para suprir essa necessidade. Queridos, somente o Espírito Santo de Deus. Mas para o Espírito Santo fazer isso, não tem outro jeito se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não tem outro jeito se você não aceitar o governo do Senhor Jesus. Todo mundo quer o Salvador das finanças, o Salvador da saúde, o Salvador. Mas o que diferencia o cristianismo das outras crenças não é o Salvador, é o Senhor. É o Senhor. Apresenta-se mais de 600 vezes no Novo Testamento Jesus como o Senhor e apenas umas 16 vezes Ele como o Salvador. No entanto, nós pregamos 600 vezes Ele como Salvador e umas 10 como Senhor. E é por isso que a igreja está oprimida, o povo está oprimido, está cativo, está preso, mas o Senhor quer te colocar em liberdade para você levar essa liberdade. Amém, queridos? O Senhor te escolheu com um propósito. O Senhor te escolheu com uma missão. E Ele diz ainda, no versículo 3, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. O que é isso, pastor?
Antigamente, na região do Oriente, existem uns matinhos que é tipo um bambuzinho. Sabe aqueles matinhos que você pega no pasto? Denilson deve saber daquilo que você tira assim. E tinha gente, eu gostava de mastigar aquilo. Então lá era tipo aquele matinho, era muitos, era tipo um bambu. E as crianças então tiravam aquilo que era para, fazia daquilo de tipo gaita, fazia daquilo, sabe aqueles canudinhos de fazer bolinha de sabão. Então eles usavam aquilo, e quando um daqueles quebrava, que era muito, muito frágil, e como tinha muito, então as crianças amassavam e jogavam fora. Mas ele está falando que Jesus não faria isso. Jesus não quebraria o caniço rachado. Ele está comparando isso a mim e você. Talvez você esteja com a sua vida detonada. Talvez você se perdeu em alguma caminhada. Você se envolveu com a mágoa. Você se envolveu com o ódio. Você se envolveu com a traição, com o pecado. Mas eu quero te dizer que Deus não desistiu de você. Ele não esmaga o caniço rachado. Antes Ele quer te restaurar. Porque Ele te escolheu e você faz parte do projeto dEle. Ele te ama. Ele quer mudar a tua história. E Ele diz assim que não apagará o pavio que esfumaça. Quem já viu lamparina, candeeiro? Ali tem um pavio. E ali se coloca querosene. E a luz antigamente era assim. Mas se eu por algum momento você esquecesse de colocar o querosene, e o querosene então ele acabasse, aquele pavio, ele exalava um cheiro terrível, era uma vergonha. Então o dono da casa corria lá e colocava e apagava o pavio, para que parasse de exalar aquele cheiro fétido. E Jesus está falando assim, ainda que as suas atitudes, ainda que a sua postura esteja exalando um cheiro ruim, o Senhor não te despreza. Jesus não veio para te condenar. Jesus não veio para te acusar. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus veio para te dar luz, para te dar uma nova oportunidade de vida. Jesus veio para te dar esperança. E como discípulos dele, é isso que Ele espera de mim e de você. Que nós paremos de condenar as pessoas, de julgar as pessoas, de diminuir as pessoas, de jogar as pessoas na lata de lixo, mas que nós possamos, como discípulo dele, restaurar esse caniço rachado, manter aceso esse pavio que estava fumaceando, como tem sido a nossa postura. Não temos que compactuar com o erro, mas temos que mostrar para aquelas pessoas que estão errantes, que existe uma esperança para ela, que não precisa ela criticar outros, que não precisa ela fazer mal a outros, mas que Deus quer mudar o quadro da vida dela, quando ela receber, quando ela voltar à essência, quando ela voltar à essência da adoração, quando ela saber quem Deus é. Então não precisa ela se preocupar com as pessoas que estão à sua volta, basta ela deixar Deus conduzi-la pelo dia a dia, e a vitória será certa na sua vida. Amém, queridos? E versículo 6, ele diz, eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as... Da mesma forma, o mesmo Espírito que estava com Jesus, eis que ele subiu para o alto, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador para que estivesse conosco até a consumação do século. O mesmo Espírito que capacitou a Jesus ser luz para as nações, hoje tem capacitado a sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Você é esse corpo, você tem essa capacitação. O Espírito Santo de Deus não está sobre você como estava sobre Jesus, mas ele está dentro de você, porque Jesus estava na lei, mas quando ele sobe, inicia-se a dispensação da graça, e o Espírito Santo, o Consolador, aquele que te consola de toda dor, aquele que te sustenta, aquele que quebra as cadeias, aquele que renova,
Ele habita em você. Aleluia! Aplauda o Senhor. Ele merece. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o povo ao qual nós fazemos parte. Esse é o entendimento que nós devemos ter. Amém, queridos? Deus tem muito mais. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Ele te chamou pelo nome, Ele te projetou e Ele te colocou o Espírito Santo para te enviar a ser luz, a ser exemplo, a ser embaixador de Cristo, a ser o representante dEle aqui na terra. Queridos, eu não sei você, mas eu me alegro tanto quando eu olho para mim uma pessoa tão falha e o Senhor me confiar essa grande oportunidade de representá-lo. Queridos, é isso que me faz respirar, é isso que me faz enfrentar as injustiças, é isso que me faz vencer os problemas, é isso que renova as minhas forças quando eu estou sem força, quando eu estou cansado, quando eu levanto às 5 da manhã como hoje para ir trabalhar, mas eu sei, eu encontro força, porque eu sei que o trabalho pela manhã é para mim, mas o que faço pela noite é por uma grande empreitada, é pelo Senhor, é para Ele, é por Ele, é nele. Este é o sentido da minha vida. Queridos, é isso que o Senhor quer que você tenha, esse mesmo gozo. Eu choro, eu desanimo, mas eu tenho uma causa maior que bate dentro de mim. Eu quero chegar naquele dia diante do meu mestre e falar: valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada situação difícil, valeu a pena cada injustiça, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, Senhor. E você? É a oportunidade que Deus tem nos dado, querido. Ai, Eliana, você não sabe o quanto você está me abençoando. Deus te vê o teu sorriso, Eliana. Ai, você não sabe, Eliana, o quanto Deus está te usando para me abençoar nesta noite. Ai, Eliana, Deus te usou para me dar essa mensagem, filha, na segunda-feira. Ai, como Deus usa das pessoas, como Deus usa de situações para fazer a gente valer a pena o sentido da nossa vida. Não foi eu que te abençoei, Eliana, você me abençoou. Deus te usou para me abençoar. E Ele faz isso a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. O Senhor quer te libertar. Se você não consegue enxergar a luz, se você se vê em meio às trevas, se o teu dia está cinza, se a sua vida está cinza, eu quero te dizer que hoje é dia de libertação, hoje é noite de libertação. O Deus quer te libertar, Deus quer tirar você desta prisão, desta situação que impede você de caminhar. Você já não consegue confiar nas pessoas, você já não consegue receber o amor de Deus através das pessoas, você olha para as pessoas e só vê defeito, você olha para a tua empresa e só vê a coisa ruim, você já não consegue mais nem trabalhar. Eu quero te dizer que isso é uma maldição, mas nesta noite os grilhões serão quebrados, nesta noite nós oraremos, nesta noite Deus quer dar para você a luz do dia, porque Ele é a estrela da manhã. Ele quer te dar paz, Ele quer abrir os teus olhos. Isaías 44, de 1 a 3, Ele continua dizendo: agora, pois, ouve, Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Veja que você nasceu com propósito. Veja que Israel foi escolhido com um propósito. Jacó foi escolhido com propósito. Jesus foi escolhido com propósito. Adão foi escolhido com propósito. Isaías foi escolhido com propósito. Paulo foi escolhido com propósito. Ivânia foi escolhido com propósito. Reginaldo foi escolhido com propósito.
Regina foi escolhida com propósito. Vlad foi escolhido com propósito. Érica foi escolhida com propósito. Você foi escolhido com propósito. Você faz parte desse projeto. E a visão de célula te proporciona a você ser essa pessoa, a discipular, a levar luz para as nações. A visão de célula, a visão do discipulado. É isso que Deus quer que você faça. Isso é ser igreja. Queridos, assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre. E esse que te formou, é esse que te ajudará. Não temas, Xandão, não temas, servo meu. Exurum incorruptível, eu te escolhi esse dia, eu te escolhi, Leandro, eu te escolhi, Sérgio, eu te escolhi, Andão, eu te escolhi. E ele diz: porque despejarei a água sobre o sedento? Aquele que tem sede receberá água. Aquele que tem sede saciará a sua sede. Mas você tem que ter sede. Quando você está com sede, você se arrasteja, você vai até a primeira bica, você mergulha, você enfia, cara, porque você quer saciar a tua sede. Se você tem sede de Deus, Ele diz que saciará a tua sede. A tua sede é demonstrada através da noite de oração, através da busca, da meditação da palavra, através da orientação dos teus líderes, através da submissão, através de se importar com o teu vizinho que está perecendo, com o teu colega, com o teu amigo. Se você tem sede, Deus saciará essa tua sede. Aleluia. E ele diz: sobre o sedento e torrente, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos serão abençoados. Quando você tem sede, mas você olha e você fala: meu filho está de mal a pior, mas o Senhor diz que o Espírito dele está sobre ti, e a bênção dele está sobre os teus filhos, e os filhos dos teus filhos. A bênção é tua, a tua família é abençoada, porque Ele te formou. Não temas. Você crê na salvação, mas muitas vezes você não crê nos benefícios da salvação. Você não crê nas promessas de Deus. Você não crê que Deus quer te libertar. Você não crê que Deus quer te curar. Você não crê que Deus quer te mudar a história da tua vida. Creia nisso. Não duvides, igreja. Não duvide. O Senhor derramou do teu Espírito sobre nós. Você tem o mesmo Espírito que estava com Jesus. Você não está neste mundo por um acaso. Deus te salvou com uma finalidade. Deus não tirou você da onde você estava, simplesmente para você ficar participando de um louvor, ouvir uma palavra motivacional. Deus te tirou da onde você estava, só você sabe aonde você se encontrava, porque Ele tem um propósito com você, Ele tem uma finalidade com você, Ele te escolheu, para que você possa refletir a luz dEle, aonde quer que você vá. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. Ser igreja não é estar com o microfone como eu aqui na frente, porque eu posso estar com a motivação errada. Se eu não tiver com a minha motivação certa, de levar pessoas a ser discípulos como Jesus, de levar as pessoas a abraçar a causa de Jesus, se eu estiver aqui simplesmente porque eu gosto, simplesmente porque um dia quero trabalhar, sair do secular, essa é a motivação errada. Por isso examine-se o homem a si mesmo. Você não está nesse mundo por um acaso. Lucas 4:18, Jesus diz assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. A palavra ungir significa capacitar. Jesus estava ainda em época da lei. Na época da lei, o Espírito vinha sobre uma pessoa para uma determinada função, para algo específico. Hoje, o Espírito não está sobre. Hoje, o Espírito está dentro. Davi podia orar: não retires de mim o meu Espírito, porque ele estava sobre. Mas hoje, você não pode fazer esta oração. Hoje, você tem que orar para Deus te fortalecer, para você não apagar o Espírito que está dentro de você. Dentro de você. E esse mesmo Espírito também te capacita a levar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Senhor tem boas novas para você. O Senhor, qual é as boas novas para quem se encontra enfermo? Cura. O Senhor tem cura para você. Cura da alma, cura do físico. O Senhor tem libertação para você. O Senhor quer que você pare de viver atormentado, de viver sobre a pressão das mentiras do inimigo. O Senhor quer te libertar nesta noite. O Senhor quer. E Ele diz: Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos. Talvez você não seja cego fisicamente, mas espiritualmente, nesta noite, talvez você se encontre cego. Você já não consegue entender o sentido da sua vida. Você já não consegue mais se ver fazendo a obra de Deus. Você já não consegue mais se ver discipulando, você já não consegue mais se ver sentido para a sua vida, mas o Senhor nesta noite, Ele quer recuperar a tua visão, Ele quer que você veja o quanto Ele te ama, o quanto Ele conta com você, o quanto Ele se importa com você. Ele te escolheu com uma finalidade. O Senhor, Ele quer trazer sentido às nossas vidas. Marcos 16, é a grande ordenança para a igreja. Se você faz parte da igreja, você tem que crer nisso, você tem que fazer isso. Se você realmente tem um Espírito de Deus, você é capaz. Eu não dou conta, dá, porque não é você, é o Espírito Santo. Os dons não estão em você, os dons estão lá no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 em diante, é um só Espírito, mas os dons é Ele que dá, e Ele dá conforme Ele quer. Sabe para quê? Sabe para quê? Para suprir a necessidade do corpo. 1 Coríntios 12 fala sobre isso. E Marcos 16 diz: estes sinais acompanharão aos pastores. É isso? É isso? Mas aos que? Quem crê aqui? Em meu nome farão o quê? O que é expulsar alguém de algum lugar? Mandar embora. O Senhor te tirou do império das trevas e te colocou no reino de Deus. Porém, Ele também tinha tirado o povo do Egito. O difícil não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro do povo. Ele te tirou do império das trevas, mas agora precisa tirar os demônios, os espíritos que veio das trevas e que habitam no pecado que existe dentro das pessoas. E uma vez que você é liberto, o Senhor te designa para que você faça o mesmo com outros que se encontram encarcerados. No entanto, nós cremos na salvação, mas expulsar demônios, misericórdia, eu estou fora. Pastor, vem expulsar demônio aqui, pastor. Não ligue para mim falando isso, que eu vou falar. Deus falou para você expulsar. Vai lá, irmão. Põe o telefone aí. Faça assim. Irmãos, aí você vai se sentir realizado quando você fazer aquilo que Deus te mandou fazer.
Você está no nome de Jesus, o nome de Jesus é como se fosse o próprio Jesus te usando. Queridos, em nome de Jesus, creia nisso. Creia, se você se sente perturbado, angustiado, se você se sente algo que não é de Deus te pressionando, em nome de Jesus, você tem autoridade nesta noite de falar: sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu corpo. E você sair liberto e experimentando isso. Amém, queridos? Amém? Em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortíferos beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporarão as mãos e eles serão? Você crê nisso? Você tem orado então pelos enfermos? Você tem colocado as mãos? Quando você entra na casa de uma pessoa e tem um enfermo, você tem feito isso? Cadê os amém? Crê ou não crê? Faz ou não faz? Olha para o seu irmão, quem crê, faz. Lá na loja, lá na escola, como é que está o negócio? Como é que está? Você tem mandado esse espírito de enfermidade embora? Queridos, isso é para nós, é para a igreja fazer. Jesus, então, depois de ter falado isso, quando alguém vai morrer, né, irmãos, ele chama as pessoas que eles mais gostam para fazer o último pedido, né? Foi exatamente nessa situação. Jesus ia subir dessa para melhor. Aí ele chamou os seus discípulos: olha, vem cá que eu preciso fazer o meu último pedido. Vocês são meus discípulos? Somos, mestre. Posso fazer o último pedido? Pode, Senhor. Então vai. Olha, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Esse é o pedido. Estou indo agora com vocês. Não deixe de fazer isso. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você tem atendido o último pedido de Jesus aqui na terra? Fale para ele assim: faça parte de uma célula. E você vai ter oportunidade de fazer isso. Amém? Glória a Deus. Estamos acabando. É a vontade do Pai nos curar. É a vontade do Pai nos libertar. A palavra libertar significa tirar, arrancar do jugo. Arrancar você da opressão, do cativeiro do diabo. Uma vida que estava comprometida com ele. Como que você estava comprometido com o diabo? O que é comprometido? Deu a legalidade, estava junto. Existem várias formas, mas tem 4 formas que são as mais comuns. Ocultismo. Ontem nós estávamos conversando e uma irmã estava falando de uma situação que ela foi num lugar e ela comeu algo. E a batalha espiritual que elas comendo as coisas consagradas. E tem aí pessoas: festa junina não dá nada, vamos lá. Quando você entra na casa de demônio, você vira depósito de demônio. Quando você come coisas consagradas, para você era apenas o cuscuz, aleluia. Mas nem orar não orou. Não quebra aquela consagração. E aí você não sabe porque a vida fica amarrada muitas vezes. Né? Então ocultismo. Aí vai lá, entra em lugares que são invocados demônios. Aí vira depósito, não sabe. Não, mas eu só fui lá porque... O problema não é você ir lá, o problema é você ir lá e não saber o que está fazendo. Você ir lá e não orar, e não exercer a sua autoridade. Mágoa, ódio, traz feridas na alma. Muitos dos cânceres, muitos da depressão, muitos de gastrite, tudo que é it, vem de mágoa. Isso é doença nas almas. Se o ocultismo te leva a uma doença espiritual, a alma, ela é gerada ferida na alma, perca de um ente querido, ressentimento, que muitas vezes você então, geralmente é uma pessoa que você amava e ela te feriu, e depois você atribui essa culpa a Deus, e você às vezes não sabe o que está fazendo.
É hora de você orar. É hora de você quebrar. É hora de você desvincular dessa aliança que você fez no passado. Queridos, isso é libertação. Sexo ilícito. Muitas vezes você, antes de se converter, teve uma vida perversa como eu. E quando você se junta com uma pessoa, aquilo que estava na pessoa passa para você, o que estava de você passa para ele. Não é somente fisicamente, é espiritualmente. Você tem que renunciar a essas coisas. Você tem que quebrar. Se você teve filho fora do casamento, peça perdão a Deus e à pessoa. E traga seu filho para dentro da proteção. Queridos, muitas vezes nós achamos que nós somos salvos, nós cremos na salvação, mas não cremos que Deus quer nos libertar dessas coisas. Então, a mágoa, o ódio, o sexo ilícito, o ocultismo, a idolatria, são coisas que nos aprisionam. O medo. O medo nos paralisa. Pessoas, o Veredas fala isso. Inclusive, começa a dar os seus nomes em agosto e setembro. Nós vamos fazer o Veredas 1 e Veredas 2. Eu só preciso ver os preços. Eu acho que é R$90 o casal, não lembro, né? Mas nós vamos fazer o primeiro nível do Veredas, fortalecendo relacionamentos. E já vou marcar para setembro o abençoando geração, porque senão não sai do primeiro. Queridos, fala disso, o medo te paralisa. O medo de ser machucado, você entra numa caverna, numa concha, você para os seus relacionamentos. Agora o que você não sabe é que você se protege de ser ferido das pessoas. Mas para Deus ministrar o amor, é através das pessoas. Então quando você se protege, você impede também de receber o amor de Deus. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te sarar. Ele te ama. Ele te escolheu. Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 19. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão, vinda da Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, pessoas que vieram para serem o quê? Ensinadas por eles e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados. Você tem pesadelos, você sonha, você tem pensamentos impuros. Você não entende isso, porque é acometido por esses pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos promíscuos. Você fala, meu Deus, eu tenho buscado, mas o porquê? Por que que esses pensamentos vêm? Por que esses desejos vêm? Por quê? Foram legalidades que foram dadas. Você crê na salvação, mas não crê que Deus quer te libertar disso. Você não quer romper com essas coisas. Queridos, Deus quer te curar. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Cada pessoa buscava o quê? Cada pessoa buscava fazer o quê? Diga assim, tocar nele. Tocar nele. Você veio nesta noite aqui para quê? Ter uma palavra motivacional? Ou você veio para tocar Jesus? Você veio aqui para ver o Leandro pregar? Ou você acredita que Deus usa, como usou o jumento? Está usando outro hoje, para falar com você. Você não tem que ver o homem, você tem que ver o que está por trás. Você tem que ver essa palavra. Se você veio desanimado, angustiado, na esperança de Deus falar com você, então você não viu Leandro falar. Então você vai embora com a palavra de fé. Você vai embora com a palavra de que Deus te escolheu.
Você vai embora com uma palavra de que Deus te envolveu num projeto divino. Que Deus, por mais que você acha, não, eu já tinha te dado tudo que tinha na vida. Hoje Deus te separou para você dar continuidade àquilo que Ele sonha com você. Mas você tem que desejar tocar nele. Você tem que desejar ter uma vida com Ele. 3 atitudes para você se apropriar nesta noite da libertação que te prenda a qualquer mal. 3 atitudes que só você pode tomar. 3 atitudes que só você pode escolher. A primeira é crer que Deus quer te libertar. A primeira é crer que quando alguém coloca a mão sobre você, ele libera poder de Deus, não é poder de mim. E esse poder de Deus é que vai quebrar os grilhões, é que vai quebrar o espírito que te aprende, seja na alma, no físico, no espírito. A primeira coisa você tem que crer, acreditar que é vontade do Pai. A segunda coisa é confessar os seus pecados, é confessar se você andou, se você foi em lugares de ocultismo, se você recebeu consagração, se você ofereceu, se você comeu coisas de oferenda, se você recebeu imposição de mão, em nome de outros espíritos que não seja Jesus. Admita que você errou, rompa com isso, recuse essa legalidade que você deu na sua vida. Queridos, confesse também que é vontade do Pai te libertar, confesse a sua libertação e rompa com toda a legalidade que você deu no passado. Rompa. O que é romper com essa legalidade? É você virar as costas para o pecado. Se você tinha relação ilícita, hoje você não vai ter mais. Os músicos podem vir. Se você tinha relação ilícita, você rompe. Se você roubava, deixe. Se você, aquilo que você dava legalidade, rompa com isso. Decida-se a servir Jesus. Decida-se. Pare de brincar. E para encerrar Atos 19, veja só, aqui está alguém que creu na palavra, admitiu os seus erros e rompeu com a legalidade. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, e ele prega a palavra de Deus, muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Veja que eles creram, e assim que chegavam, eles faziam o quê? Alô? O que eles faziam? Diga assim, confessavam as más obras que tinham praticado. Se você não confessar, se você não admitir com uma atitude de arrependimento e verbalizar com a sua boca, com o coração você crê e com a boca você confessa. Se você não fizer isso, se você não quebrar, e nós vamos orar, nós vamos te dar essa oportunidade, e você vai quebrar todos os vínculos, porque Deus quer trazer libertação a você nesta noite. E eles começavam a declarar em público, diga público, suas más obras. Naamã, ele teve que tirar a sua roupa, ele teve que mostrar a sua lepra publicamente. Sabe o que impede de você fazer isso publicamente? Sabe o que impede você de vir à frente quando o pregador chama para receber? Não, Deus cura eu aqui. Diga-se o orgulho. O orgulho me impede de receber a cura, a libertação, a bênção. Queridos, da mesma forma, muitos do que
haviam se dedicado ao quê? Ocultismo. Reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados seus preços, chegou a estimativa de um valor total que valia a 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata era um dia de trabalho. 50.000 moedas de prata. Eles romperam, isso é conversão. Eles pegaram aquele livro de magia, aqueles ao qual eles buscavam um dia ter conforto e consolo. Eu não quero mais isso. Eu agora quero Jesus. E eles rasgaram, eles queimaram, eles jogaram fora, eles romperam com a legalidade que tinham dado ao inimigo. Peça a Deus que te mostre se você tem ferida na alma, se você tem mágoa, se você tem ressentimento, se você tem ódio de alguém, se você não consegue caminhar porque está preso a uma situação. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a pedir a Deus para te mostrar o que te originou aquilo. E conforme Deus te revelar, você vai liberar essa pessoa, você vai orar por essa pessoa, você vai quebrar com esse vínculo, para que Deus possa fazer uma nova história na sua vida, para que você possa testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida, testemunhar da sua cura da alma, cura do físico. Queridos, a palavra de Deus diz que quando o Espírito viesse, Ele nos capacitaria a ser testemunha. Eu só posso testemunhar de algo que eu presencio na minha vida. Eu só posso testemunhar de cura da alma quando eu me vejo curado. Eu só posso testemunhar de cura quando eu me vejo curado. Eu só posso me testemunhar de libertação quando eu já não estou mais preso a ressentimento, a mágoa. A gente vê um espírito, uma pessoa que é dodói, é de porcelana, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada. Sabe o que é isso? Não é a situação que você está vivendo, é o vírus que está dentro de você. A situação só está ativando algo que está dentro de você. A sua raiva não é nem com aquele momento, nem com aquela pessoa. A sua raiva muitas vezes é com algo que te fizeram lá atrás. Aquela situação, ou a forma daquela pessoa falar, ou a forma daquela pessoa ser, simplesmente te lembra alguém que te machucou e feriu lá atrás. Você está preso no tempo. Você não consegue se libertar. Você não consegue caminhar, você não consegue andar. O Senhor quer te livrar. Assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. E assim Paulo enviou o jovem Timóteo e Erasto, o jovem Timóteo de 17 anos, para Atenas, para fazer uma grande obra. Queridos, eu não sei como que está a sua vida. Enquanto os irmãos cantam uma canção, eu gostaria que você orasse a Deus e que Deus te revelasse: Senhor, o que eu preciso renunciar? O que preciso romper? O que me amarra ao passado? O que impede eu de caminhar, de viver o meu hoje, de ter esperança no amanhã? É você e Deus.